Salve Maria, uma triste desobediência. Este é o tema do vídeo de hoje. Vamos iniciar recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1988. Uma triste desobediência. Eu era seminarista e acompanhava as notícias de Dom Marcel Lefebvre. Havia uma revista chamada 30 Dias, na Igreja e no Mundo, e apareceu na capa uma reportagem falando sobre o perigo de um cisma, e mostrando Dom Lefebvre dizendo que iria consagrar alguns bispos dentro de pouco tempo. E uma entrevista com ele, dizendo em que ele dizia que a excomunhão automática que daí derivaria o deixaria totalmente indiferente. Depois apareceu uma nova reportagem de capa, bastante otimista, Ventos de paz entre Roma e Econe. Quer dizer que a Santa Sé e Dom Marcel Lefebvre estavam entrando num acordo, e o acordo parecia ser bom e iminente. De fato, aconteceu a assinatura de um protocolo de acordo no dia 5 de maio de 1988, que era maravilhoso e nos levava a bendizer a Deus e a colocar nossas esperanças em uma reconciliação imediata. Vejamos como foi este protocolo de acordo assinado por Dom Marcel Lefebvre e pelo cardeal Joseph Ratzinger. Dom Lefebvre, fundador da Fraternidade São Pio X, e cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, naquela época prefeito para a Congregação para a Doutrina da Fé. Protocolo de acordo. Texto da Declaração Doutrinal. Eu, Marcel Lefebvre, arcebispo emérito de Trulli, assim como os membros da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, por mim fundada. Número 1. Prometemos sempre ser fiéis à Igreja Católica e ao Romano Pontífice, seu sumo pastor, vigário de Cristo, sucessor do bem-aventurado Pedro, no seu primado e chefe do corpo dos bispos. Número 2. Declaramos aceitar a doutrina contida no número 25 da Constituição Dogmática Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, sobre o magistério eclesiástico e a adesão que lhe é devida. Abrindo aqui o Concílio Vaticano II, o número 25 fala do munus de ensinar dos bispos, e entre os bispos ele põe em relevo do Romano Pontífice, o Santo Padre. Devem os fiéis acatar uma sentença sobre a fé e a moral proferida por seu bispo em nome de Cristo, e devem ater-se a ela com religioso obséquio do Espírito. Esta religiosa submissão da vontade e da inteligência deve, de modo particular, ser prestada ao autêntico magistério do Romano Pontífice,
mesmo quando não fala ex cátedra. E isso de tal forma que seu magistério supremo seja reverentemente reconhecido, suas sentenças sinceramente acolhidas, sempre de acordo com sua mente e vontade. Esta mente e vontade constam principalmente ou da índole dos documentos, ou da frequente proposição de uma mesma doutrina, ou de sua maneira de falar. Aqui, o número 25 é relativamente grande, mas o que ele fala não tem nada demais. É o que diz a fé católica, a tradição católica, e Dom Lefebvre não teve dúvidas em concordar com esse ponto. A propósito de certos pontos ensinados pelo Concílio Vaticano II, ou respeitantes a reformas posteriores da liturgia e do direito, a reforma litúrgica e o direito canônico, de 1983, e que nos parecem dificilmente conciliáveis com a tradição, comprometemo-nos a ter uma atitude positiva de estudo e de comunicação com a Sé Apostólica, evitando toda polêmica. Que coisa bonita. Atitude positiva de estudo, de comunicação, evitando polêmica. Dom Lefebvre assinou isso. 4. Declaramos, por outro lado, reconhecer a validade do sacrifício da missa e dos sacrifícios celebrados com a intenção de fazer o que a Igreja faz e segundo os ritos indicados nas edições típicas do Missal Romano e dos rituais dos sacramentos promulgados pelo Papa Paulo VI e João Paulo II. Portanto, os rituais novos, a missa nova é válida, dizia Monsenhor Marcel Lefebvre, nesse protocolo de 5 de maio de 1988. E os sacramentos, segundo o novo ritual litúrgico, também são válidos quando o ministro faz aquilo que a Igreja tem a intenção de fazer. Então, reconhecimento da validade. Nada dizer que a missa nova é herética, é inválida, é sacrílega, conduz à heresia. Número 5. Por fim, prometemos respeitar a disciplina comum da Igreja e as leis eclesiásticas, especialmente as contidas no Código de Direito Canônico, promulgado pelo Papa João Paulo II, ressalvando-se a disciplina especial concedida à fraternidade por uma lei particular. Veja, Dom Marcel Lefebvre se submete à disciplina canônica da Igreja. Eu estou no dia 5 de maio de 1988. Não é bonito, gente? E ele conseguiu isso junto com o cardeal Ratzinger, que fez um enorme esforço diplomático para chegar até este ponto. Questões jurídicas do mesmo protocolo. Tendo em conta o fato de a Fraternidade São Pio X ter sido concebida há 18 anos como uma sociedade de vida comum, e a partir do estudo das propostas formuladas por Sua Excelência Monsenhor Marcel Lefebvre e das conclusões da visita apostólica efetuada por Sua Excelência o Cardeal Gagnon, a figura canônica melhor adaptada é a da Sociedade de Vida Apostólica. Então, a fraternidade seria reconhecida como uma sociedade de vida apostólica, uma figura prevista no atual Código de Direito Canônico. Sociedade de vida apostólica é a solução canonicamente possível, com a vantagem de, eventualmente, também inserir na sociedade clerical de vida apostólica leigos, por exemplo, irmãos coadjutores. Segundo o Código de Direito Canônico promulgado em 1983, cânones 731 a 746, essa sociedade goza de plena autonomia
pode formar os seus membros, pode incardinar clérigos e assegura a vida comum dos seus membros. Tudo isso oferecido a Dom Marcelo Lefebvre. Nos estatutos próprios, com flexibilidade e possibilidade inventiva em relação aos modelos conhecidos dessa sociedade de vida apostólica, prevê-se uma certa isenção em relação aos bispos diocesanos. Confira Cânon 591, no que diz respeito ao culto público, à cura das almas e às outras atividades apostólicas, tendo em consideração os cânones 679 e 683. Quanto à jurisdição relativamente aos fiéis que se dirigem aos padres da fraternidade, ela ser-lhes-á conferida quer pelos ordinários dos lugares, quer pela sé apostólica. Portanto, a fraternidade também terá seu poder de jurisdição. Número 2. Comissão Romana. Uma comissão para coordenar as relações entre os diversos dicastérios e com os bispos diocesanos, assim como para resolver os eventuais problemas e contenciosos, será constituída por diligência da Santa Sé e dotada das faculdades necessárias para tratar das questões acima indicadas. Por exemplo, a implantação, a pedido dos fiéis, de um local de culto, onde não houver casa da fraternidade. Admentem Cânon 383, parágrafo 2º. Essa comissão será composta por um presidente, um vice-presidente e 5 membros, 2 dos quais da fraternidade. Também terá a função de vigilância e apoio para consolidar a obra da reconciliação, que coisa linda, mãe, e resolver as questões relativas a comunidades religiosas que têm uma ligação jurídica ou moral com a fraternidade. 3. Condição das pessoas ligadas à fraternidade. Os membros da Sociedade Clerical de Vida Apostólica, padres e irmãos coadjutores leigos, serão regidos pelos estatutos da Sociedade de Direito Pontifício. Os oblatos e oblatas, com ou sem votos privados, e os membros da Ordem Terceira ligados à fraternidade, pertencem a uma associação de fiéis ligada à fraternidade nos termos do Cânon 303 e colaboram com ela. As irmãs, isto é, a congregação fundada por Monsenhor Lefebvre, que fazem votos públicos, constituirão um verdadeiro instituto de vida consagrada, com a sua estrutura e autonomia própria, embora se possa prever uma certa forma de ligação no que diz respeito à unidade da espiritualidade com o superior da fraternidade. Essa congregação, pelo menos no princípio, dependerá da Comissão Romana, em vez da Congregação para os Religiosos. Os membros da comunidade que vivem segundo a regra de diversos institutos religiosos, carmelitas, beneditinos, dominicanos, etc., e que estão moralmente ligados à fraternidade, é conveniente conceder-lhes caso a caso um estatuto particular regulamentando as suas relações com as ordens respectivas. Os padres que, a título individual, estão moralmente ligados à fraternidade, receberão um estatuto pessoal que tenha em conta as suas aspirações e, ao mesmo tempo, as obrigações decorrentes de sua incardinação. Os outros casos particulares do mesmo gênero serão examinados e resolvidos pela Comissão Romana. Nota: há a considerar a complexidade particular. Número 1. Da questão de recepção por leigos dos sacramentos de batismo, confirmação e casamento nas comunidades da fraternidade. 2. Da questão das comunidades que praticam, sem a eles pertencerem, a regra de determinados institutos religiosos. 4. Ordenações. No que diz respeito às ordenações, é preciso distinguir 2 fases.
De imediato, para as ordenações previstas a curto prazo, Monsenhor Lefebvre seria autorizado a conferi-las, ou, se não o pudesse fazer, outro bispo que ele aceite. Atenção, Dom Lefebvre seria autorizado imediatamente a ordenar sacerdotes, ou ele ou outro bispo por ele aceito, tá? Sacerdotes, porque a ordenação de um bispo é muito mais complicada. O problema do bispo. Em nível doutrinal eclesiológico, a garantia da estabilidade e da conservação da vida e da atividade da fraternidade é assegurada pelo estabelecimento como sociedade de vida apostólica de direito pontifício e pela aprovação dos estatutos pelo Santo Padre. Mas, por razões práticas e psicológicas, parece útil a consagração de um bispo membro da fraternidade. E por isso, ao quadro da solução doutrinal e canônica da reconciliação, sugerimos ao Santo Padre que nomeie um bispo escolhido da fraternidade, sob proposta de Monsenhor Lefebvre. Um bispo já é muita coisa. Monsenhor Lefebvre queria 4. Mas ele aceitou esse protocolo, segundo o qual o Papa daria a ele a faculdade de unir um bispo, de, como se diz, sagrar um bispo, escolhido na fraternidade, sob proposta de Monsenhor Lefebvre. Tendo em conta o princípio acima indicado, esse bispo não é normalmente superior geral da fraternidade, mas julga-se oportuno que seja membro da comissão romana. 6. Problemas particulares a resolver por decreto ou declaração. Revogação da suspensão ad vinis e dispensa das irregularidades devidas às ordenações. Desde que Monsenhor Lefebvre ordenou padres contra a proibição de Paulo VI, ele foi suspenso ad vinis. Era preciso revogar essa suspensão. Previsão de uma anistia e de um acordo para as casas e lugares de culto da fraternidade dirigidos ou utilizados até agora sem autorização dos bispos. Portanto, o Santo Padre ofereceu ambas as mãos para Dom Lefebvre. Toma, fica à vontade, desde que guarde a comunhão com a Igreja Católica. E Dom Lefebvre assinou. Joseph Cardeal Ratzinger e Marcel Lefebvre, 5 de maio de 1988. Este é um ponto da história que poderia ser um princípio de uma nova época, uma época de unidade, época em que todos trabalhassem juntos, sem haver contendas, afrontas públicas, sectarismo, em que as dúvidas fossem resolvidas, mas sem polêmica. Mas a alegria durou pouco. No dia 6 de maio, dia seguinte, Dom Marcel Lefebvre, não sei quem o aconselhou a isso, não sei de onde veio essa ideia, ele voltou atrás em tudo e resolveu anunciar que as sagrações episcopais, por ele determinadas para acontecer no dia 30 de junho de 1988, ocorreriam sem mais nem menos. Eu não tenho essa mensagem de Dom Lefebvre do dia 6, embora eu saiba que o conteúdo é este, mas não tenho o inteiro teor. Mas eu tenho depois as correspondências entre Monsenhor Lefebvre e o Cardeal Ratzinger. E a tentativa sempre reiterada da Igreja Católica de impedir o cisma e de promover a reconciliação. Você que está com o Instagram, tchau, já deu 20 minutos. Vamos prosseguir para aqueles que estão com o YouTube. Vamos ver aqui a carta de 26 de maio de 1988, do Monsenhor Lefebvre ao Cardeal Ratzinger. Eminência,
parece-me necessário precisar o que vos escrevi dia 6 de maio último, ou seja, no dia seguinte à assinatura do protocolo de acordo. Depois de bem refletir, afigura-se-nos claramente que o objetivo dos colóquios da reconciliação é reintegrar-nos na Igreja conciliar. Já não fala mais a única Santa Igreja Católica, a Igreja conciliar. Única igreja a qual fazeis alusão nesses colóquios. Pensávamos que nos daríeis os meios de continuar a desenvolver as obras da tradição, especialmente dando-nos alguns coadjutores, pelo menos 3, e dando também na Comissão Romana uma maioria à tradição. Ora, nesses 2 pontos que nos parecem necessários para manter as nossas obras livres de qualquer influência progressista e conciliar, não obtivemos satisfação. Eles queriam a maioria na Comissão Romana, tiveram 2 vagas. Eles queriam 3 bispos, pelo menos, e o Papa falou de 1. É por isso que, com grande pena, nos vemos obrigados a pedir-vos que, antes do dia 1º de junho, nos indiqueis claramente quais são as intenções da Santa Sé sobre esses 2 pontos: consagração dos 3 bispos postulados para 30 de junho e maioria dos membros da tradição na Comissão Romana. Se não tiver resposta a esses pedidos, procederei à publicação dos nomes dos candidatos ao episcopado, que consagrarei a 30 de junho, com a colaboração de Sua Excelência Monsenhor Castro Maia, Antônio de Castro Maia. A minha saúde, as necessidades apostólicas para o crescimento das nossas obras já não nos permitem atrasos suplementares. Parece que tudo voltou por água abaixo, não é? Ele já havia aceitado direitinho o protocolo, agora ele quer mais. Mas o cardeal Ratzinger respondeu a ele, tentando ainda reconciliação. Cidade do Vaticano, 30 de maio de 1988. Resposta do cardeal Ratzinger a Monsenhor Lefebvre. Excelência, depois de ter sido recebido em audiência pelo Santo Padre, sexta-feira, dia 27 de maio, como tinha indicado no nosso colóquio de 24, estou em condições de responder à carta que me haveis entregue nesse mesmo dia, a respeito dos problemas da maioria dos membros da fraternidade na Comissão Romana e da sagração dos bispos. Vamos ver qual é a resposta que o Santo Padre deu e mandou comunicar pelo cardeal Ratzinger. A respeito do primeiro ponto, o Santo Padre considera que convém manter os princípios definidos no ponto 2/2 do protocolo que haveis aceitado. Esta comissão é um órgão da Santa Sé a serviço da fraternidade e das diversas instâncias com as quais será preciso tratar de estabelecer e consolidar a obra da reconciliação. Para mais, não é ela, mas o Santo Padre quem, em última instância, tomará as decisões. Portanto, a questão de uma maioria não se levanta. Os interesses da fraternidade são garantidos pela sua representação no seio da comissão, 2 membros. E os receios que exprimiste em relação aos outros membros não têm razão de existir, uma vez que a escolha desses membros será efetuada pelo próprio Santo Padre. Então, quanto ao primeiro ponto de querer a maioria naquela comissão romana, o Santo Padre rejeitou pelas razões já ditas. No que diz respeito ao segundo ponto, que são as sagrações episcopais, o Santo Padre confirma o que já vos indiquei da sua parte, a saber, que ele está disposto a nomear um bispo membro da fraternidade, em conformidade com o ponto 5.2 do protocolo, e fazer acelerar o processo habitual de nomeação,
de forma que a consagração possa ter lugar no encerramento do ano mariano, dia 15 de agosto próximo. Então, o Santo Padre concedeu um bispo, não 3 nem 4, mas já é uma grande coisa, e aceitou acelerar o processo, de modo que a consagração fosse no encerramento do ano mariano, que seria no dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora. Uma data muito bonita para celebrar a consagração de um bispo, a pedido de Dom Marcel Lefebvre, e um bispo pertencente à fraternidade por ele fundada. Isto requer, do ponto de vista prático, que apresenteis sem tardar a sua santidade um número mais elevado de dossiês de candidatura, para lhe permitir escolher livremente um candidato que corresponda ao perfil desejado, e, ao mesmo tempo, aos critérios gerais de aptidão que a Igreja determina para a nomeação dos bispos. Quem escolhe os bispos é sempre o Papa, sempre foi assim. O que o cardeal Ratzinger explica é que Monsenhor Lefebvre deveria enviar um número maior de candidatos, de nomes, para o Papa escolher entre eles, segundo o perfil que lhe fosse achado bom para a Igreja. Aumentar o número de possibilidades de escolhas do Papa. Sabeis, enfim, que o Santo Padre espera de vós uma carta contendo, no essencial, os pontos de que tratamos, e particularmente os tratados durante o nosso colóquio de 24 de maio. Mas, como ainda recentemente anunciaste a vossa intenção de ordenar 3 bispos em 30 de junho próximo, com ou sem a anuência de Roma, é necessário que nessa carta digais claramente que a isso renunciais e que vos submeteis em plena obediência à decisão do Santo Padre. Dom Marcel Lefebvre deveria dizer: eu renuncio a essa ideia de sagrar bispos sem o mandato apostólico e numa data tão próxima como é 30 de junho. Deveria renunciar a isso. Com essa última diligência, realizada com a menos demora possível, o processo de reconciliação chegará ao seu termo e a notícia poderá ser dada publicamente. Quem me dera. Quem me dera. Excelência, no momento de concluir, apenas posso dizer-vos, como na última terça-feira, e ainda com a maior gravidade, se isso é possível. Quando se considera o conteúdo positivo do acordo ao qual a benevolência do Papa João Paulo II permitiu que se chegasse, não há comparação entre as últimas dificuldades que haveis exprimido e o prejuízo que constituiria agora um fracasso, uma ruptura da vossa parte com a sé apostólica, e somente por esses motivos. Veja como o cardeal Ratzinger está quase que implorando: não faça isso, Dom Lefebvre. Nós já transpusemos obstáculos tão grandes, por que desistir por causa desses 2 tão pequenos? Deveis confiar no Santo Padre, cuja bondade e compreensão recentemente manifestadas em relação a vós e em relação à fraternidade constituem também a melhor garantia para o futuro. Deveis, enfim, e devemos todos, confiar no Senhor, que permitiu que a via da reconciliação fosse aberta, como o está hoje, e que a meta pareça agora tão próxima. Dignai-vos aceitar, excelência, etc., Joseph Cardeal Ratzinger. Repetindo, eu estou lendo a carta de 30 de maio de 1988 do Cardeal Ratzinger a Monsenhor Lefebvre, em resposta a uma carta do dia 26 de maio, em que Monsenhor fala de romper com os acordos, porque ele queria a maioria dos membros da fraternidade na comissão romana e porque ele queria que os bispos fossem ordenados em número de 3, pelo menos, e com uma data bem recente.
Bem, agora eu pretendo ler para vocês não mais o que Monsenhor Lefebvre escreveu para o cardeal Ratzinger, mas o próprio Santo Padre, o próprio Papa São João Paulo II escreveu suplicando e quase implorando para que Dom Lefebvre não desse o golpe fatal, como de fato ele deu no dia 30 de junho. A carta que eu vou ler agora é a carta de Monsenhor Lefebvre ao Santo Padre em 2 de junho. Faltavam poucos dias, 20 e poucos dias, para aquela sagração episcopal que marcaria um cisma na Igreja Católica. Beatíssimo Padre, é Monsenhor Lefebvre que fala. Os colóquios e encontros com o cardeal Ratzinger e com seus colaboradores, embora tenham decorrido numa atmosfera de cortesia e caridade, convenceram-nos de que o momento de uma colaboração franca e eficaz ainda não tinha chegado. Com efeito, se qualquer cristão está autorizado a pedir às autoridades competentes da Igreja que seja conservada a fé do seu batismo, que dizer em relação aos sacerdotes religiosos e religiosas? Foi para manter intacta a fé do nosso batismo que tivemos de nos opor ao Espírito do Vaticano II e às reformas que ele inspirou. Volta à linguagem contenciosa que ele já havia abandonado no protocolo de 5 de maio. O falso ecumenismo, é bom dizer isso, falso, porque há um verdadeiro ecumenismo, que não tem nada a ver com o sincretismo religioso. O falso ecumenismo, que está na origem de todas as inovações do concílio. Eu queria saber quais são essas inovações. Que eu saiba, o concílio não inventou nada. Vamos lá. Na liturgia e nas novas relações da Igreja com o mundo, na concepção da própria Igreja, conduziu a Igreja à sua ruína e os católicos à apostasia. Radicalmente opostos a esta destruição da nossa fé e decididos a mantermos na doutrina e na disciplina tradicional da Igreja, a disciplina da Igreja não prevê, Dom Lefebvre, que você sagre bispo sem mandato apostólico. Nada de disciplina. Especialmente no que diz respeito à formação sacerdotal e à vida religiosa, sentimos necessidade absoluta de ter autoridades eclesiásticas que partilhem as nossas preocupações e nos ajudem a premunirmos contra o espírito do Vaticano II, e contra o espírito de Assis. Foi por isso que pedimos vários bispos, escolhidos na tradição, com T maiúsculo, como se os outros não respeitassem a tradição. E na comissão romana, a maioria dos membros, para nos protegermos da possibilidade de comprometerem os acordos. Tendo em conta a recusa em considerar os nossos pedidos, e sendo evidente que o objetivo desta reconciliação não é em absoluto o mesmo para a Santa Sé e para nós, julgamos preferível esperar tempos mais propícios ao regresso de Roma à tradição. Veja, não se fala o regresso da fraternidade à comunhão com a Santa Sé. É o regresso de Roma à tradição. Eu estou certo, Roma está errada. Roma tem que voltar até onde eu estou. É por isso que nos dotaremos dos meios para prosseguir a obra que a providência nos confiou, certos pela carta de Sua Excelência o Cardeal Ratzinger de 30 de maio, de que a consagração episcopal não é contrária à vontade da Santa Sé, uma vez que é concedida para 15 de agosto. Olha o raciocínio estranhíssimo, oblíquo. Já que o Papa aceitou a consagração para 15 de agosto, então ele é a favor da consagração. Logo eu vou consagrar sem o mandato apostólico. Isso vai ser coisa boa. Ele acertou o dia, mas não acertou quem seria consagrado. Evidente que não. Continuaremos a rezar para que a Roma moderna, olha só, a Roma moderna,
infestada de modernismo, torne-se a ser a Roma católica e reencontre a sua tradição bimilenar. Então, o problema da reconciliação deixará de ter a razão de ser, e a Igreja encontrará uma nova juventude. Dignai-vos aceitar, Beatíssimo Padre, a expressão dos meus sentimentos muito respeitosos e filialmente devotos em Jesus e Maria, Marcel Lefebvre, bispo emérito de Trulli, fundador da Fraternidade São Pio X. Esta foi a carta de 2 de junho. Estamos a 20 e poucos dias do cisma, que ocorreria no dia 30 de junho. Mas o Santo Padre tentou mais uma vez a reconciliação. E aqui está a carta de São João Paulo II, datada de 9 de junho. 9 de junho. Veja com que pressa o Papa respondeu, porque ele queria, por tudo, evitar o desastre. A Sua Excelência, Monsenhor Marcel Lefebvre, arcebispo emérito de Trulli, é com viva e profunda aflição que tomei conhecimento da vossa carta de 2 de junho. Guiado unicamente pela solicitude da unidade da Igreja e na fidelidade à verdade revelada, dever imperioso imposto ao sucessor do apóstolo Pedro, tinha disposto ano passado uma visita apostólica à Fraternidade São Pio X e às suas obras, que foi realizada pelo cardeal Edouard Gagnon. Seguiram-se colóquios, primeiro com os peritos da Congregação para a Doutrina da Fé, depois entre vós próprio e o cardeal Joseph Ratzinger. Durante esses encontros, foram elaboradas soluções, aceites e assinadas por vós a 5 de maio de 1988, o famoso protocolo, o esperançoso protocolo. Elas permitiam à Fraternidade São Pio X existir e trabalhar na Igreja em plena comunhão com o Sumo Pontífice, guardião da unidade e na verdade. Por seu lado, a Sé Apostólica não visava senão um objetivo nessas conversações convosco: favorecer e salvaguardar essa unidade na obediência à revelação divina, traduzida e interpretada pelo magistério da Igreja, nomeadamente nos 21 concílios ecumênicos, desde o de Nicéia até o Vaticano II. Na carta que me dirigistes, pareceis rejeitar tudo o que foi obtido nos precedentes colóquios, dado que vos manifestastes claramente a vossa intenção de, abre aspas, vos dotardes de meios para continuar a vossa obra, fecha aspas, nomeadamente ao proceder em breve e sem mandato apostólico a uma ou várias ordenações episcopais, em flagrante contradição não só com as prescrições do direito canônico, mas também com o protocolo assinado a 5 de maio e com as indicações relativas a este problema contidas na carta que o cardeal Ratzinger vos escreveu a meu pedido a 30 de maio. Com o coração paternal, mas com toda a gravidade que requerem as circunstâncias presentes, exorto-vos, meu venerável irmão, a renunciar ao vosso projeto que, se for realizado, não poderá parecer senão um ato cismático, cujas inevitáveis consequências teológicas e canônicas são por vós conhecidas. A excomunhão late sententia, automática. Convido-vos ardentemente ao retorno, na humildade, à plena obediência ao vigário de Cristo. Essas palavras são difíceis para Dom Lefebvre. Humildade, obediência e retorno. São muito difíceis para ele. Não só vos convido a isso, mas peço pelas chagas de Cristo, nosso Redentor. No nome de Cristo, que na vigília de sua paixão orou pelos seus discípulos, abre aspas, para que todos sejam um. João 17, 20.
a este pedido e a este convite, junto à minha oração cotidiana a Maria, Mãe de Cristo. Caro irmão, não permitais que o ano dedicado de um modo particular à Mãe de Deus, o ano mariano, que se encerraria no dia 15 de maio, traga uma nova ferida ao seu coração de mãe. Do Vaticano, 9 de junho de 1988, João Paulo II. Lendo isso aqui, os meus olhos ficaram úmidos. Como é que o Papa tem tanto amor e faz o possível e chega quase à beira do impossível para promover a reconciliação? Mas, como todos nós sabemos, essa reconciliação não houve. E como não houve, no dia 30 de junho, na capela do Seminário de Econe, foram sagrados 4 bispos por Dom Marcel Lefebvre, tendo presentes o bispo brasileiro de Campos de Goytacazes, bispo emérito, né? Dom Antônio de Castro Maia. O que eu pretendo ler para vocês, mas não vou ler tudo porque é enorme, é a homilia de Dom Marcel Lefebvre na missa de sagração episcopal que consumou o cisma entre a Fraternidade São Pio X e a Santa Igreja Católica. Sagrações Episcopais, 30 de junho. Excelência, querido Monsenhor Castro Maia, era o bispo de Campos, brasileiro, que estava lá para assistir e participar da sagração. Meus queridos amigos e irmãos, encontramos-nos aqui para uma cerimônia verdadeiramente histórica. Mas primeiro quero dar-vos algumas informações. Olha a primeira informação que o Monsenhor Lefebvre vai dar na sua homilia. A primeira delas talvez cause-vos um pouco de estranheza, pois também me surpreendeu. Ontem à tarde tivemos uma visita. Um enviado da Nunciatura em Berna, um representante do Papa, um enviado da Nunciatura em Berna, com um envelope contendo um apelo do Santo Padre e o Papa, colocando à minha disposição um carro que imediatamente deveria conduzir-me a Roma, para me impedir de fazer essas consagrações hoje. Não é lindo como o Papa tentou até a última hora evitar a tragédia? Tudo isso sem me dizer o porquê. Nem para onde eu deveria ir em Roma. Julguem vós mesmos sobre a oportunidade e a prudência dessa medida. Monsenhor Lefebvre conta isso não com a emoção com que o filho vê que o pai está sempre querendo restaurar a unidade, mas com desconfiança. Será que ele pensava que aquele carro iria sequestrá-lo? No sermão, ele fala que ele está em estado de necessidade e precisa ordenar bispos para que a tradição permaneça. Vamos ler isso aqui. Parece que ouço, meus queridos irmãos, as vozes de todos esses papas, desde Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Bento XV, Pio XI e Pio XII, dizendo-nos, atenção, todos esses papas que ele considera ortodoxos, fiéis à tradição, estão gritando para ele, por caridade, por piedade, o que estáis a fazer de nossos ensinamentos, de nossa pregação, da fé católica, ireis abandoná-la? Ireis deixá-la desaparecer deste mundo? Por caridade, por piedade, continuai trabalhando pela Igreja. Afinal, desde o concílio, o que condenamos é o que as autoridades romanas adotam e professam. Como isso é possível? Condenamos o liberalismo, o comunismo, o socialismo, o modernismo, l'Écilon,
Todos esses erros que condenamos agora são professos, adotados, apoiados pelas autoridades da igreja. É possível isso? A menos que façais algo para continuar essa tradição da igreja que vos damos, tudo perecerá, tudo desaparecerá. A igreja desaparecerá. Todas as almas se perderão. Atenção, na visão que ele tem imaginária dos vários papas falando a ele, os papas dizem que se ele não fizer alguma coisa, a igreja desaparecerá. Então, Monsenhor Lefebvre parece que se vê investido de uma missão, digamos assim, messiânica, de salvar a igreja, desobedecendo ao Papa e sagrando vários bispos devido ao chamado estado de necessidade. Ele não entende que ninguém salva desobedecendo. A salvação sempre veio pela obediência. Cristo se fez obediente até a morte, e morte de cruz. E a obediência ao Pai era o seu alimento, conforme ele disse à samaritana no poço de Jacó. Perdão, não a ela, mas no poço de Jacó, aos discípulos que voltavam para trazer alimento. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra, consumar a sua obra. Jesus se alimentava da obediência. Então ele está convencido, ou ele tenta se convencer, por uma consciência errônea, de que ele é a figura-chave na história da igreja para salvá-la. E para salvar a igreja é preciso desobedecer aquilo que ele não chama mais de igreja. É a igreja conciliar, igreja modernista, a Roma modernista, o Espírito Vaticano II. Encontramos-nos diante de um caso de necessidade. Nós fizemos tudo para que Roma compreenda que é necessário retornar a essa atitude do venerável Pio XII e de todos os seus predecessores. Nós escrevemos, fomos a Roma, falamos, Monsenhor Castro Maier e eu, Marcel Lefebvre, enviamos várias cartas, várias vezes a Roma. Tentamos, através dessas conversações, por todos os meios, conseguir que Roma percebesse que desde o concílio, este aggiornamento, esta mudança que se produziu na igreja não é católica, nem é conforme a doutrina de sempre. Ele pede à igreja que volte a ser católica, que volte à tradição que ela abandonou. Este ecumenismo e todos esses erros, essa colegialidade, são contrários à fé da igreja e estão a ponto de destruí-la. Por isso, Monsenhor vai salvar a igreja com a desobediência que acarretará um cisma. Por isso, estamos convencidos de que, ao fazer esta consagração, obedecendo ao chamado desses papas, aqueles papas que, na sua imaginação, estavam gritando a ele, portanto, ao chamado de Deus, uma vez que eles representam o Senhor Jesus Cristo na igreja. E por que, Monsenhor, perguntam-me, não continuou com essas conversações que, no entanto, davam a impressão de chegar a um ponto de entendimento? Por quê? Precisamente porque, ao mesmo tempo em que estampava minha assinatura no protocolo, ele assinou, é público, notório e incontestável, naquele momento, o enviado do cardeal Ratzinger, não sei quem é, que me trazia este protocolo para assinar, em seguida entregava-me uma carta na qual solicitava-me para que eu pedisse perdão pelos erros que eu professava. Erros que eu professava, eu acho que não é bem isso, não. São os pecados que eu praticara. Deve ter sido isso, porque ordenar sacerdotes contra a proibição de Paulo VI é um pecado, é uma falta. Manter, celebrando os sacramentos e a Santa Missa, apesar da suspensão às divinas, também era uma falta. Precisava de um pedido de perdão. Mas pedir perdão é muito difícil.
E quando não se faz um esforço de humildade e obediência, tudo vai por água abaixo. Nós nos deixamos levar pelo nosso orgulho, o terrível orgulho. Aí, se eu estou em erro, se ensino erros, diz Monsenhor Lefebvre, é claro que devo ser trazido de volta à verdade, de acordo com aqueles que enviaram este protocolo para ser assinado, reconhecendo eu os meus erros. Como eles me disseram, se ele reconhece os erros, nós os ajudamos a retornar à verdade. Ele não quer admitir que ele comete erros, nem que a verdade esteja na Igreja una, santa, católica e apostólica. Que verdade é esta? Segundo ele, senão a verdade do Vaticano II. Segundo ele, o Concílio Vaticano II teria inventado uma verdade que não é verdade. Uma verdade falsa, uma verdade relativa. A única verdade que existe hoje é a verdade conciliar. O espírito do concílio, o espírito de Assis, é essa a verdade de hoje. E não queremos isso por nada desse mundo. Por essa razão, ao constatar a firme vontade das atuais autoridades romanas em fazer desaparecer a tradição e conduzir o mundo inteiro a esse espírito Vaticano II e para esse espírito de Assis, evidentemente preferimos nos retirar e responder: não, não podemos. É impossível. É impossível submetermos a autoridade do cardeal Ratzinger. Olha que coisa, meu Jesus. A submissão, que é uma coisa tão linda. É impossível submetermos a autoridade do cardeal Ratzinger, presidente desta comissão romana, que deveria dirigir-nos. Seria colocar-nos em suas mãos e, portanto, nas mãos daqueles que querem levar-nos ao espírito do concílio, ao espírito de Assis, não é possível. Sabeis bem, irmãos, que não pode haver sacerdote sem bispos. Todos esses seminaristas aqui presentes, se amanhã Deus me chamar, isso aconteceria. Ele sagraria os bispos no dia 30 de junho, morreria em 1988, morreria em 1991, sem demonstrar arrependimento, nem pedir a reconciliação com a Igreja. Morreria excomungado e, ao que parece, impenitente. Todos esses seminaristas aqui presentes, se amanhã Deus me chamar, o que indubitavelmente não tardará em fazê-lo, de quem receberão o sacramento da ordem? De quem? Dos bispos conciliares, cujos sacramentos são duvidosos, já que não se sabe exatamente quais as suas intenções. Ele tinha escrito exatamente o contrário. Ele aceitava a validade dos sacramentos segundo os rituais promulgados por Paulo VI e São João Paulo II, naquele protocolo de 5 de maio. Agora ele voltou atrás. Ele acha que a validade dos sacramentos é discutível. Até mesmo os bispos que fossem ordenados sacerdotes seriam inválida, a ordenação seria inválida, ou talvez inválida, porque as intenções seriam discutíveis. Que coisa mais triste, como ele voltou atrás de tudo. Não é possível. Então, quem são os bispos que verdadeiramente mantiveram a tradição? Que guardaram os sacramentos como a Igreja os administrou durante 20 séculos até o Vaticano II? Quem são? Somos Monsenhor Castro e eu. Fora desses dois bispos, ninguém mais é fiel à tradição. A Igreja verdadeira se reduz a esses dois bispos e aos fiéis por eles apacentados. O que posso fazer? O que ele pode fazer é se reconciliar com o Papa, mas isso exige humildade. Então, o que ele se vê obrigado a fazer em consciência é desobedecer o Papa
em nome da tradição e consagrar aqueles 4 bispos que iriam perpetuar a tradição verdadeira, a fé verdadeira, que haveria sido deturpada pelo Concílio Vaticano II e pelos papas pós-concílio, que são modernistas. Mas prestem atenção. Há uma coisa que vale a pena ser mencionada no final da homilia. Ele se refere a uma aparição, a uma revelação particular de Nossa Senhora a uma religiosa da Colômbia. Essas aparições falam de uma crise, segundo ele, que ocorreria no século XX. Durante o século XIX e a maior parte do século XX, os erros se propagarão mais e mais fortemente na Santa Igreja e levarão a Igreja a uma situação de catástrofe total, de catástrofe. Os costumes serão corrompidos e a fé desaparecerá, diz a revelação particular. Nossa impressão é que não podemos deixar de constatar isso. Prestem atenção no que ele vai dizer agora, hein? Peço desculpas por continuar o relato desta aparição. Mas nela se fala de um prelado que se opõe totalmente a esta onda de apostasia e impiedade e preservará o sacerdócio preparando bons sacerdotes. Fazei a aplicação se quiserdes, não quero fazê-lo. Ora, Monsenhor Lefebvre previu que ele próprio seria esse prelado destinado a salvar a tradição, perpetuando o sacerdócio. E agora, o que ele iria fazer? Como ele poderia não cumprir esta profecia que, segundo ele, se referia a si próprio? Queiramos ou não, uma previsão como esta nos faz inchar do orgulho da vida, que é a terceira das concupiscências. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Mas, além disso, Monsenhor Lefebvre sempre fala dos elogios que ele recebe. Ele é uma pessoa muito sensível aos aplausos. E renunciar a todos eles para ser um humilde servo obediente à igreja, isso custaria muito. Porque a obediência não traz aplausos. Vou dar um exemplo aqui. Em Campos dos Goitacazes, houve uma quantidade de bispos que não aceitou o Concílio Vaticano II e fez nem a reforma litúrgica, e fez uma união sacerdotal São João Maria Vianney. Esta união sacerdotal reconciliou-se com Roma em 2001. E o bispo, que havia sido sagrado ilicitamente por um membro da Fraternidade São Pio X para o Brasil, era o Monsenhor Licínio Rangel. Dom Licínio Rangel fez uma carta pedindo a reconciliação com o Papa, porque aquilo que ele menos queria era permanecer fora da comunhão com Roma. O Papa aceitou imediatamente o pedido de desculpas dele, reconheceu aquela união sacerdotal, transformando-a em administração apostólica e concedeu sucessão a ele. Em 2002, Dom Fernando Rifan seria sagrado bispo, como é até hoje, bispo da administração apostólica São João Maria Vianney. Mas quem fala de Monsenhor
Licínio Rangel ou de Dom Fernando Rifan, como de pessoas boas pela sua obediência. A desobediência faz a gente desaparecer. Como dizia João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. O desobediente, ele é como um tapete no qual os outros pisam macio e podem até limpar os seus pés, como dizia Santa Irmã Faustina Kowalska. A obediência não dá fama. O obediente vai ter uma glória imensa, mas não aqui na terra. Se Dom Lefebvre tivesse ido adiante no seu protocolo de 5 de maio de 1988, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Ele seria um herói. Ele faria com que toda aquela fraternidade se juntasse a Roma, permaneceria com os seus ritos antigos, da missa chamada tridentina ou de São Pio V, poderia celebrar da maneira com que ele sempre estava habituado a celebrar, e acabaria o cisma, acabaria a contestação, as polêmicas, tudo isso se resolveria com o diálogo. Mas a figura dele não apareceria mais nos jornais. Como não aparece nos jornais a figura de Dom Fernando Rifan. Quando que aparece? Ele é obediente. O obediente não aparece nas manchetes. As manchetes de jornais trazem as rebeliões, os rebeldes, os contestadores. Se Monsenhor Lefebvre quer um consolo para o que ele fez, é uma quantidade grande de pessoas que hoje o aplaudem como herói. Eu, porém, não aceitaria esse consolo, não. Porque Jesus disse aos fariseus, já recebeis a vossa recompensa, já recebeste a vossa recompensa. O que significa que os fariseus não terão outra no céu, além dos aplausos que eles receberam aqui na terra. Mas não parou por aí. Depois da sagração episcopal, das 4 sagrações episcopais de Dom Marcel Lefebvre, a história ainda piorou. Os bispos originais consagrados por Dom Marcel Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia foram estes: Dom Bernard Fellet, Dom Alfonso de Galareta, Dom Bernard Tissier de Malheré e Dom Richard Williamson. Estes 4 foram excomungados automaticamente. A excomunhão foi levantada em 2009 por Bento XVI como gesto de reconciliação. Embora a fraternidade ainda esteja fora da plena comunhão canônica, por não aceitar plenamente o Vaticano II e o magistério posterior. Mas Dom Richard Williamson, que havia sido consagrado por Dom Lefebvre, rompeu com a fraternidade por discordar do rumo mais diplomático que Dom Fellet assumia nas negociações com Roma. Ele não queria nada de diálogo. Ele queria o combate, o embate. Ele criou a resistência, ou União Sacerdotal Marcel Lefebvre. E continuou a consagrar bispos sem a aprovação da Santa Sé, o que implica a excomunhão automática para ele e para os consagrados. Vamos ver os bispos sagrados por Dom Williamson ou por sua linhagem. Dom Jean-Michel Fer, consagrado em 2015 por Dom Williamson. Dom Tomás de Aquino Ferreira da Costa, brasileiro, ele era prior dos beneditinos lefebrianos, consagrado por Dom Faure, que havia sido consagrado por Williamson. Que confusão, hein? Dom Geraldo Zenderras, consagrado por Williamson em 2017. Dom Giacomo Ballini, consagrado por Faure em 2019. Dom Rodrigo da Silva, consagrado por Dom Tomás de Aquino
Em 2021, Dom Bede Nkamune, nigeriano, consagrado por Dom Rodrigo da Silva. Ao todo, nós temos 6 bispos sagrados por Dom Williamson ou por aqueles sagrados por ele. Existem alegações de mais sagrações, especialmente em círculos sedevacantistas e independentes, mas esses são os casos mais documentados publicamente dentro da linhagem originada por Dom Lefebvre via Williamson. Bem, se Dom Lefebvre se achava tão livre para consagrar bispos sem mandato apostólico, alegando um estado de necessidade, não é de estranhar que um dos bispos por ele consagrado alegue o mesmo estado para romper com a fraternidade e consagrar bispos por conta própria. E quem fez isso foi Dom Williamson. Dom Williamson já morreu em 2025. Dos 4 originalmente consagrados, só restam 2 vivos. Mas há outros 6 consagrados por Dom Williamson ou por outros por ele consagrados. Que confusão. Parece uma seita originária de outra seita. A falta da referência com o Romano Pontífice, com o Santo Padre, gerou toda essa confusão. Não, irmãos, não queiramos isso para a Igreja Católica, una, santa, católica e apostólica. E a tragédia deve se consumar mais uma vez com as sagrações anunciadas para 1º de julho de 2026. Serão mais 4 bispos, não sei se serão 4, mas serão mais bispos ordenados sem o mandato apostólico para reafirmar o cisma já existente. Que Deus se compadeça de nós. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grão de Montfort, Santa Gena Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa imaculada conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.